Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste quinto domingo da Páscoa, nós meditaremos no Evangelho belíssimo, Evangelho de João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. O Evangelho onde Jesus ele se apresenta como a videira, o Pai como agricultor. E Ele nos apresenta a nós como aqueles ramos, que são chamados a estar na videira, para da videira receber a linfa, a vida, e assim produzir o fruto, a uva, o fruto da alegria. Esses versículos de João 1 ao 8 do capítulo 15, eles nada mais são do que a representação entre a liberdade e a graça. O homem que recebe esta vida de Deus, esta linfa, por graça, como dom, e à medida que o homem está inserido, que nós estamos inseridos nesta videira que é Cristo, nós recebemos dele a vida quando permanecemos nele, e esta vida produz em nós frutos. E à medida que nós vamos nos abrindo cada vez mais esta vida da videira, esta vida na videira, nós produzimos ainda mais frutos. Mas do outro lado nós também temos a liberdade de escolhermos, de estar conectados, ligados, vivendo a partir da videira, ou estar desconectados da videira, estarmos separados da videira. E esta liberdade que nós temos como dom, como graça de Deus, ela pode ser para nós também causa de uma antivida, causa de morte. Porque todos os ramos que estão na videira estão secos, eles são cortados e tirados fora, são colocados ao fogo. Então o homem, com a sua liberdade, ele corre o risco de ganhar a vida quando está conectado à videira, ou corre o risco de perder a vida quando ele mesmo se desconecta, ele seca, ele não absorve, ele é aquele ramo que não absorve da videira a linfa. O homem assim ele pode permanecer na videira ou destacar-se dela. Santo Agostinho, ele diz a célebre frase: aut vitis, aut inis, ou seja, ou estás na videira, ou estás no fogo. Aut vitis, aut inis. Ou estás na videira, ou estás no fogo. Ou nós estamos na videira recebendo a vida, ou nós estamos no fogo e perdemos a vida. Assim, irmãos, quero agora neste momento proclamar este Evangelho e entrar numa meditação mais profunda deste grande passo de graça, de dom da Sagrada Escritura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira,
Como o ramo não pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanecer em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vós vos torneis os meus discípulos. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. O Evangelho de hoje apresenta esta grande e bela alegoria da videira e dos ramos, onde o Pai é o agricultor. Esta figura da videira é uma figura muito ilustrativa para todo o povo de Israel, mas também para todos os povos da antiga Mesopotâmia, pois a videira é aquela planta que produz um fruto, o chamado pelos salmos como fruto da alegria. Produz a uva que traz como vinho a alegria ao coração do homem. O vinho que traz também, é o sinal também da videira como sinal do amor. O vinho, a videira, que é símbolo de festa, como no primeiro sinal de Jesus no Evangelho de João, onde aquele casal de esposos não tinham mais vinho e Jesus transforma a água em vinho, para que a festa não se acabe, para que haja alegria, para que aquele amor seja solidificado num sinal visível, imaterial, durante a festa. Mas a videira também no Antigo Testamento, principalmente se nós pegamos o profeta Isaías, nós vemos no profeta Isaías, no capítulo 5, o famoso Cântico da Vinha de Isaías, onde ali Deus apresenta o seu povo, Israel, como aquela videira plantada por Ele mesmo, para que dê frutos. Onde Deus se manifesta, Deus se revela a este povo Israel, a videira de Deus, para que esse povo produza frutos de justiça, frutos de fé, frutos de amor. Obras concretas de amor, de justiça e de fé. Isso mostra que nós também somos chamados a sermos também videiras do Senhor onde estamos. Videiras plantadas pelo próprio Senhor para produzir essas obras de justiça e de amor. Mas Jesus ele inicia esse evangelho dizendo, versículo 1, João 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor. Jesus inicia com a palavra clássica do evangelho, ego eimi, eu sou. A palavra que é a própria palavra que significa o nome de Deus, eu sou aquele que é. Ele inicia dizendo que Ele é a videira. Ou seja, Jesus ele não se apresenta como a vinha, que é todo o povo de Israel, a vinha eleita de Deus para produzir o fruto, a uva, o fruto da alegria, o fruto das obras.
mas ele se apresenta como aquela cepa original, aquela planta extraída de toda esta vinha, aquela planta única para dar um fruto único de salvação e de vida, dando vida ao homem. E ele diz: o meu pai é o agricultor. Ou seja, o pai é aquele que planta a vinha, mas que cuida da videira. É aquele que plantou esta videira. Para dizer que o pai ele corre, porque todo agricultor, ao plantar uma vinha, uma videira, ele corre o risco de perder. Ele corre o risco da vitória ou do falimento, porque ele está sujeito a tantas circunstâncias. Assim o pai, ele investe tudo aquilo que ele tem para plantar esta videira única, para nos dar a salvação. E ele investe tudo a ponto de ter o seu filho entregue nas mãos dos homens. Nós temos até a passagem do Evangelho que fala que havia um homem que possuía uma vinha arrendada aos vinhateiros, e esses não pagam, não prestam conta. Este homem, este patrão, dono da vinha, envia os seus funcionários, a uns matam, aos outros batem, por fim envia o seu próprio filho, que é morto. É o risco de amor que o pai corre e continua amando. E diz Jesus: todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Então aqui o agricultor, o pai, ele corta aquele ramo da videira que não dá fruto, e aquele ramo que está dando fruto, ele limpa para que este ramo tenha ainda mais força, para não gastar em vão suas energias. A vida limpa que ele recebe para que esse ramo ainda dê mais frutos de alegria. O agricultor, ele corta ou ele poda, limpa o ramo. E quantas vezes na nossa vida, irmãos, Deus, ele nos limpa por meio da sua palavra. Onde a sua palavra ela entra no nosso coração, até aqui no texto diz: vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. A palavra entra no nosso coração e ela mostra no nosso coração tudo aquilo que deve ser mudado. E quantas vezes nós não temos forças de mudar, mas Deus coloca situações na nossa vida, onde as próprias situações permitidas por Deus ou queridas por Deus nos podam. Tiram pessoas erradas da nossa vida, nos coloca em situações até de sofrimento para amadurecimento, e muitas vezes Deus nos coloca até no abandono. Quantas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus? E Deus permite o abandono na nossa vida para que nós possamos nos abandonar ainda mais nele. E quando o homem se abandona no abandono de Deus, surge o grande silêncio, onde parece que Deus, ele não está mais presente. Deus não se manifesta. E Deus age justamente assim para que nós, nesse abandono total a Ele, possamos caminhar na fé e possamos consumar o sacrifício da entrega. Porque se Deus se manifestaria, o sacrifício não seria consumado.
e quando nós consumamos a nossa entrega, o nosso sacrifício, eis que Deus, Ele nos responde. Como respondeu ao seu Filho. Quando Jesus na cruz se entrega totalmente ao Pai, se abandona, se sente abandonado por Deus, surge o grande silêncio de Deus, surge a grande entrega em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito, ali onde se consuma toda a sua vida, eis que surge um grande silêncio, e Deus, no terceiro dia, o ressuscita. Mas o Senhor, Ele nos dá um convite com a sua palavra. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. A palavra permanecer, ela deriva de um verbo grego, menein, onde esse permanecer é uma ligação íntima e profunda. Dela surge, na língua grega, um substantivo grego, que tem o significado de morar, o substantivo moné, que na língua grega é um substantivo, é morar, é habitar, embora para nós seja um verbo. Então, permanecer em mim significa aquela ligação íntima, se tornar um com Jesus. Ser um com Ele. Meneim. É como um jovem quando ele está enamorado por uma moça, ou a moça por um jovem. Os dois entram numa íntima relação, que parece que são um. Quantas vezes nós vemos jovens, casais, que se amam tanto que nós olhamos de longe, parece que estamos vendo uma só coisa. É a mesma coisa do ramo com a videira. É o que nós somos chamados a permanecer em Jesus desta maneira. Ser um com Ele, nos tornar a videira, nos tornar cada vez mais Ele na nossa vida. E nós permanecemos com Ele se nós temos os mesmos sentimentos dele, se nós temos os mesmos ideais dele, se nós vivemos a mesma vida que ele. Esse permanecer, diz o grande teólogo Monsieur Ravasi, é o movimento de duas vontades. Da vontade de Deus pelo homem, Deus que deseja e que quer estar com o homem, e esse é um grande mistério. Deus, Ele quer estar conosco. Até quando nós estamos no pecado, Deus, Ele ama estar conosco. E há um movimento também do homem que quer estar com Deus. Permanecer em mim, que eu permanecerei em vós. E é uma união mística, porque quando nós estamos com Jesus, Ele está em nós. Nós vamos nos tornando nele. A imagem e semelhança de Deus em nós, ela vai se revelando. Assim, aquele fiel que permanece no Senhor, ele entra numa íntima comunhão de fé. Aquele fiel que permanece no Senhor, ele entra numa íntima comunhão de amor, onde ele é capaz de doar a sua vida por amor a Deus. Aquele fiel que permanece no Senhor, ele dá muito frutos, porque já não é mais ele que está agindo, mas é o próprio Senhor que age por meio dele e nele. Aquele fiel que permanece no Senhor, ele participa então da vida divina, da vida da graça, da vida do amor.
Diz Jesus: eu sou a videira, e vós os ramos. Quem está em mim dará frutos. E esse é o segredo de uma vida apostólica. O segredo para que a nossa vida seja uma vida frutuosa é estar nele. Porque quando nós não estamos em Jesus, nós fazemos tantas coisas, corremos tanto, fazemos até coisas boas. Damos o máximo de nós mesmos, mas os frutos não acontecem. Parece que patinamos e não saímos do lugar. Porque nós não estamos nele. Não somos nós que fazemos, é Ele que deve fazer em nós. Por isso que todo o contemplativo, todo homem ativo, ele deve ser antes de tudo um homem contemplativo. Porque a oração, a contemplação, é o encontro com Jesus que me dá forças e me dá a linfa necessária para agir. Esta contemplação, esta oração, esta adoração que abre a minha alma para que Jesus haja por meio de mim e me faça um instrumento dele. E esta linfa que dá vida à videira, que dá vida aos ramos, ela nada mais é do que o próprio amor de Cristo derramado no nosso coração. Amor este que é o próprio Espírito, o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Este amor que entra na nossa vida e nos transforma, nos dá um novo horizonte. Este Espírito que circula em nós, que nos dá força para, sobretudo, cumprir essas obras de amor e de justiça que o Senhor deseja. E o Evangelho diz que o Pai, Ele limpa os ramos que estão dando fruto, para que dê mais ainda, como nós já dissemos. Ou seja, Ele poda, e esses cortes que Deus dá muitas vezes na nossa vida dói, mas é para o nosso bem. E do outro lado, o Pai, Ele pega aqueles ramos que não estão dando frutos, ou seja, que estão consumindo a linfa sem produzir nada. E quantos ramos nós podemos ver que existe na nossa vida? E Ele corta esses ramos, ou seja, Ele elimina e joga para serem queimados no fogo. E esse queimar no fogo pode ser entendido de duas maneiras, este fogo. Tanto o fogo eterno, quanto o fogo do Espírito. Podem ser aquelas pessoas, Deus o livre, que seja cada um de nós, que não querem produzir frutos, se destacam, querem ver uma vida destacada de Deus, ver a sua própria vontade, ver independente de Deus. E esta independência de Deus os leva à morte eterna, ao inferno. Do outro lado, nós podemos também entender, interpretar este Evangelho, vendo que este fogo, ele também pode ser o fogo do amor de Deus. No Evangelho, Jesus disse: eu não vejo a hora em que todos sejam consumidos, que haja uma consumação pelo fogo do seu amor. Quantas vezes que o Senhor também ele entra na nossa vida com este fogo que queima a nossa alma, nos queima por dentro, o fogo do amor. Quando nós fazemos uma experiência profunda do seu amor, experiência esta profunda que elimina em nós
os nossos vícios e os nossos pecados, onde nós, por experimentarmos este fogo do amor de Deus, nos lançamos ainda mais nele. E o fogo que Jesus veio acender no coração do homem é o fogo do seu amor. Podemos dizer que esse fogo é o Pentecostes, é o Espírito de Deus, que queima em nós daquilo que nos tira da presença dele e nos abre para uma nova vida, uma vida na graça, uma vida no amor. Fogo esse que é sinal do amor de Deus derramado em nossos corações. Mas o fato primordial do Evangelho, a chave para entendermos melhor ainda, é este, quando Jesus diz no versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele quer de nós uma dependência total dele. Quantas vezes que nós passamos por problemas, dificuldades, corremos de um lado para o outro, desespero, perdemos a presença de Jesus e queremos fazer com as nossas pobres forças. E Jesus diz: meu filho, minha filha, sem mim nada podeis fazer. Seria muito melhor se nós parássemos, voltássemos na presença dele, não fizéssemos nada, até estarmos na presença dele, para que ele ali possa estar em nós e fazer por meio de nós. Estar inserido em Jesus, permanecer nele, não significa também que nós teremos de imediato os frutos. Porque a vida espiritual não é uma linha de produção. E os frutos são conforme, não como nós queremos muitas vezes, mas os frutos são de acordo com a vontade do Senhor. E o Pai deseja eliminar em nós tudo aquilo que nos tira desta vontade. Eliminar em nós o pecado, as nossas misérias, os nossos maus pensamentos, os vícios, os maus comportamentos, as imoralidades. O Pai deseja tirar de nós todos esses ramos secos. Deseja purificar o nosso coração por meio de sua palavra. E quando o homem faz essa experiência deste amor que o transforma, deste fogo do amor, a sua vida muda. Ele percebe então o cuidado de Deus sobre ele. E se nós olhamos para trás, nós vemos tantas vezes que Deus os podou, tantas vezes que Deus os purificou no fogo do seu amor e da sua palavra, para que pudéssemos permanecer nele. Tantas pessoas até que ele tirou da nossa vida, que não nos faziam permanecer nele. A palavra que fica para nós, irmãos, vivermos nessa semana é justamente essa: sem mim nada podeis fazer. Façamos tudo no Senhor e com o Senhor. E eu vos deixo neste momento a bênção especial e materna da Gospel, Maria, Rainha da Paz. E vos desejo uma boa semana, na graça e na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria,
sulla tua vita.